Olá, você já parou para pensar no que existe por trás das vidas que são consideradas extraordinárias? Eu não falo daquilo que sai nas mídias, nas redes sociais, nos jornais, nas revistas, ou aquilo que construiu a fama dessas pessoas. Eu falo das histórias reais, das dores, das escolhas, dos medos, das quedas e dos recomeços. E você sabia que existe um gênero literário muito bacana, muito importante, que eu tenho a impressão que os jovens normalmente não têm o hábito de se voltar para este gênero, mas eu te desafio a ficar nesse vídeo, porque ao longo dele eu vou te convencer trazendo informações e reflexões muito interessantes para que no final você considere a possibilidade de começar a ler as biografias. É isso mesmo. Então fica comigo neste vídeo que eu vou falar o que é essencial saber a respeito deste gênero literário que é tão importante para a nossa formação enquanto leitor. Pois é, você está no canal Explora Mundo, este é mais um vídeo da série sobre o ato de ler. Eu sou Edner Braga e a gente se encontra nessa série sem data definida, esporadicamente e na medida em que os temas vão surgindo. Mas além dessa série, tem várias outras aqui no canal. Se você ainda não conhece o canal Explora Mundo, está caindo aqui pela primeira vez, depois dá uma olhada nas nossas séries, projetos, em todas as nossas playlists. Já são mais de 300 vídeos e nós já somos mais de 13 mil leitores reunidos em torno desta comunidade de leitura. Vem fazer parte disso você também. E para começar a fazer parte, eu já vou pedindo, dá o like nesse vídeo se você acha que a promessa dele já merece a sua curtida, comenta se você lê biografia ou não, e se você já leu, o que você acha delas, se não leu, por que não lê, fala qual é a sua idade, qual a cidade que você está me assistindo, e conta aquilo que você quiser contar aqui nos comentários. Eu prometo que eu vou ler tudo e responder a todos vocês. Eu sou Edner Braga, e você vai continuar comigo, porque hoje eu tenho em mãos aqui diversos exemplos do que é o gênero literário chamado biografia. Só para vocês terem uma noção, neste comecinho de vídeo, do que é exatamente que eu estou falando. As biografias são muito interessantes e elas vão além do entretenimento, porque na verdade elas acabam servindo de exemplos concretos de pessoas que se tornaram notáveis e por isso acabam sendo biografadas, e como é que a história da vida delas podem nos inspirar e transformar as nossas próprias vidas. Não sei se você sabe, mas eu vou te contar. Primeira coisa, as biografias são um gênero literário que surgiram muito antes de sequer ter sido escrito o primeiro romance na história da humanidade, porque desde o início da aquisição da linguagem escrita e da linguagem oral também, as pessoas tendem a narrar as histórias de vidas dos seus líderes e todas as pessoas que são admiradas aí ao longo da história do desenvolvimento da humanidade. Então, ou seja, a gente pode até pensar que é o gênero literário mais antigo que existe. E veja só, um gênero literário mais antigo e, de repente, você ainda não deu um livrinho sequer sobre alguma pessoa notável e que já foi biografada. E eu te falo, existe biografia de muita gente por aí. E não é possível que não tenha uma biografia de pessoas na história da humanidade que você não tenha admirado e que seria interessante conhecer um pouco mais dessa vida, no sentido humano mesmo, porque as biografias trazem isso. Elas vão além do glamour que essas pessoas conquistaram, da fama, da notoriedade, e trazem a vida delas como seres humanos, com todos os seus acertos, erros, fracassos, tropeços, certezas, incertezas, enfim, trazem a vida desses mitos como elas são, na real. E você vai perceber que essas pessoas tão notáveis tiveram ou têm uma vida muito parecida com a sua. E vai até poder refletir por que que elas se tornaram tão notáveis e eu fico achando que eu não sou. Essa é uma das utilidades da biografia, você repensar a sua própria vida a partir da história da vida das pessoas que você admira. Outra questão que a gente deve ter em mente é que as biografias não se enquadram somente e simplesmente no gênero de literatura biográfica. Elas têm vários tipos e que vão sendo escolhidas pelos leitores a partir dos seus interesses. Você tem as biografias autorizadas, foi escrita por André Morot,
sobre o grande escritor Charles Dickens. Mas também nós temos as biografias não autorizadas. Como exemplo, essa biografia de Mick Jagger, que não foi autorizada por ele e que está aqui escrito que é sem cortes. Ou seja, a ideia das biografias não autorizadas é trazer fatos sobre a vida real do biografado, que muitas vezes nem ele e nem os seus familiares, depois que ele já não está mais aqui na Terra, autorizado ou querem que venha a público. Mas elas, de uma forma ou de outra, vêm. Então, você prefere as biografias não autorizadas ou as biografias autorizadas? Qual delas, hein? Além disso, você tem as biografias que são consideradas com uma base histórica. O exemplo que eu trago para vocês é a biografia escrita pelo Paulo Marcum, jornalista brasileiro, sobre Anita Garibaldi, que além de ser uma biografia autorizada, ela reuniu documentos, ou seja, ela acaba se constituindo naquela categoria que a gente chama de biografias históricas. E aqui essa tem o prefácio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ainda nós temos as biografias que se constituem em torno não só da vida de uma pessoa, mas da sua vida e das suas obras, como no caso aqui, Poesia e Vida, de Fagundes Varela, escrita por Frederico Pessoa de Barros. Então essa daqui é uma biografia que vai tratar da vida e da obra, e não só dos acontecimentos da vida de um determinado biografado. Temos também, se enquadrando aí no gênero de biografia, mas não é exatamente biografia, que são os livros de memórias. E aqui eu trago para ilustrar para vocês as Memórias de uma Mulher Impossível, de Rose Marie Muraro, que é uma grande pensadora, feminista e escritora brasileira. E as memórias, na verdade, elas não estão a serviço de contar os acontecimentos da vida de uma determinada pessoa. Elas são um registro daquilo que a pessoa lembra e que, na real, pode ser ou não verdade, porque a memória, como a gente sabe, é muito seletiva. Mas, de qualquer forma, é um gênero literário que é muito interessante porque ele usa as memórias e o tempo como dois grandes protagonistas de uma obra nesse gênero. E nós temos também, por fim, um gênero de biografia que eu acho que é um pouco mais plausível e mais fácil de uma pessoa que não é acostumada a ler biografias começar a se introduzir, que são as biografias romanceadas, em que se conta a história de um biografado, mas, de alguma forma, o biógrafo acaba preenchendo com a sua imaginação aqueles fatos que não estão muito claros, aqueles acontecimentos que não foram muito bem explicados, e coloca isso à luz de uma narrativa para tornar entretenimento, para encantar o leitor. Então, se você não tem o hábito de ler biografias, eu sugiro que você comece por uma biografia romanceada. E eu vou deixar aqui, abaixo na descrição deste vídeo, alguns exemplos de biografia, inclusive com links para se você quiser adquirir as biografias romanceadas para se inserir como leitor neste gênero, ou se você quiser comprar qualquer uma das obras que foram ou que serão citadas ainda ao longo desse vídeo, vai ficar tudo aqui. E se você saiba que se você adquirir através dos nossos links, você vai estar dando uma força muito importante para o canal Explora Mundo continuar existindo, continuar trazendo os vídeos para vocês e fazendo boas indicações de leitura. E desde já eu agradeço a sua atitude. E já que nós estamos falando em dar apoio ao canal Explora Mundo, na atitude de ajudar-nos, vou pedir mais uma vez um outro tipo de ajuda. Agora é em agradecimento aos nossos dois grandes patrocinadores, a Clique Livros e a Cursos Clique. Eu vou deixar o link das duas lojas virtuais deles aqui, também abaixo desse vídeo, e você faz um tour por elas, sem nenhum compromisso de comprar nem nada, apenas vai lá olhar o que é que eles oferecem em termos de literatura, de arte, de cultura e de conhecimento em formas de cursos. De repente você acha alguma coisa que já está na sua lista de desejos há muito tempo, ou descobre algum desejo novo, aproveita, não paga mais por isso e ainda nos ajuda de uma forma muito importante e interessante. E no ponto em que estamos nesse vídeo, eu queria te fazer uma provocação. Você acha que você realmente conhece a vida de pessoas notórias que você admira de uma forma concreta, real e objetiva? Eu vou te garantir que não, porque aquilo que sai nos canais de notícias, nas redes sociais e nas mídias de uma forma geral, não conta os aspectos mais humanos e mais prováveis e risíveis dessas vidas tão notáveis. As biografias, na verdade, trazem
a verdadeira história que está por trás do sucesso. E eu acho que é isso o grande lance de aprendizado que ler biografias nos traz. Porque a gente começa a perceber que antes de se tornarem sucesso, essas pessoas tiveram toda uma trajetória e toda uma história que muitas vezes é igual à nossa. E a gente vai percebendo qual é o caminho que ela trilhou até se tornar uma pessoa extraordinária. E começa a perceber que também são extraordinárias as nossas vidas. A grande diferença é como é que essas vidas são contadas. No caso das biografias, elas são contadas por terceiros, que são conhecidos como biógrafos, esses tipos de escritores, ou pelo próprio biografado, que aí a gente está falando de mais um gênero que se enquadra na biografia, que são as autobiografias, quando a pessoa, ela mesma, relata a sua história. E é lógico que esse relato vai estar todo embasado, vamos dizer assim, contaminado com os seus sentimentos, as suas emoções e as memórias que ela traz da sua própria vida. E isso nos ensina que todos nós somos passíveis de ser biografados. As nossas vidas contam, as nossas vidas são importantes e tão importantes como a dessas pessoas que a gente lê as suas histórias. Pensa só nisso. Só para a gente recapitular bem rapidamente aqui nesse vídeo. Eu já falei das biografias, das autobiografias, dos livros de memórias, das biografias históricas, das biografias romanceadas, e agora eu vou falar das biografias que são constituídas a partir dos diários. Existem muitos escritores que publicam seus diários, porque na verdade é uma forma de contar a sua história de uma maneira muito mais íntima, porque quando a pessoa escreveu aqueles sentimentos, aqueles acontecimentos, aquelas memórias, aquelas reflexões, ela estava sem nenhuma plateia, estava despida de qualquer personagem ou de qualquer papel social que ela assume pela vida e falando da sua vida a partir de si mesma e não filtradas por segundos, terceiros, quartos e quintos e por aí vai. Existem diários que são muito interessantes e que se tornaram muito famosos. Por exemplo, o diário de Anne Frank. Existem também, dentro do gênero das biografias, as cartas que são trocadas entre pessoas e que depois são publicadas como documentos que nos ajudam a entender não só a vida, mas toda a produção e as obras literárias, artísticas, científicas e de toda a ordem que essas pessoas fizeram, desenvolveram e que as tornaram tão notórias a ponto de serem biografadas ou a ponto de terem pessoas, leitores, que se interessam por ler as cartas que ela trocou com outras pessoas. E por fim, eu também enquadro dentro deste gênero das biografias os relatos de viagem. Você tem, por exemplo, o relato de viagem que foi escrito por Jack Kerouac, que é um dos relatos de viagem mais famosos do mundo, que é um The Road, que aqui no Brasil ficou conhecido como Pé na Estrada. Mas essa obra aqui eu não encaixo em biografias, e nem em biografia romanceada, mas sim em romance, porque a intenção do Jack foi realmente escrever um romance, só que ele se baseou nas experiências que ele teve durante essa viagem cruzando todo os Estados Unidos. Então, isso aqui não é exemplo de um relato de viagem que eu enquadraria como biografias. Mas, por exemplo, os livros do Amir Klink, relatando o que ele passou em alto mar ao longo aí das suas viagens durante toda a sua vida. Isso poderia ser enquadrado no gênero de biografias, porque são relatos que têm a intenção de mostrar uma série de coisas, como a capacidade dele de superar problemas, de resolver situações difíceis, e nos ensina a ter motivação, a correr atrás, a lutar, a ter resiliência, ou seja, é um relato de viagem que tem a intenção de nos trazer conhecimento, reflexões e nos trazer a possibilidade de superar as nossas dificuldades. Então ela não é romanceada, ela foi escrita exatamente como relatos com um foco muito diferente do que romancear, entreter ou encantar do ponto de vista artístico ou estético, que a literatura também pode trazer. E se você é como eu, um explorador de gêneros literários e gosta ou vai começar a se interessar pelas biografias, eu sugiro que você, então, venha fazer parte da nossa comunidade de Explora Mundo de uma forma um pouco mais próxima e intimista. Clica aqui embaixo na área Seja Membro e leia todas as informações que são necessárias para você vir fazer parte do Explora Clube, que é um clube de leitores que foi criado especialmente para você. Eu não vou falar mais, não vou me alongar para esse vídeo não ficar longo demais. Mas se você tiver interesse, todas as informações estão na área, se você clicar em Seja Membro. Ok?
E assim, uma coisa que a gente pode pensar na altura em que nós estamos nesse vídeo é qual é a utilidade das biografias, além, lógico, de nos proporcionar boas leituras, leituras interessantes a respeito de vidas humanas que a princípio eram comuns e que foram no processo da vida das pessoas, tornando-as extraordinárias. E muitas vezes as biografias elas são importantes não porque elas focam o sucesso, o auge, o cume, os louros da vitória da pessoa, mas porque ela descreve todo o processo e humaniza essas pessoas ao mesmo tempo que faz com que a gente perceba que as nossas vidas também podem ser extraordinárias e que a gente pode se pautar pela trajetória dessas pessoas para, de repente, repensar, refocalizar e replanejar a nossa própria trajetória para que a gente também se torne pessoas extraordinárias. E eu não estou falando pessoas extraordinárias no sentido de ter fama ou não, mas de pessoas que vale a pena conhecer e que as pessoas gostam de estabelecer relacionamentos. Então eu creio que essa é uma das grandes sacadas dos leitores que se voltam para o gênero da biografia. E veja só, no mundo, né, que está tão acelerado, em que as vidas das pessoas são contadas de forma muito superficial, em 15 segundos, né, nas redes sociais, ao ler as biografias, a gente é convidado a desacelerar um pouco para entender melhor a vida dessas pessoas e entender melhor as nossas próprias vidas e não ficar preso nesses loopings de vídeos curtos que trazem as vidas das pessoas e as nossas próprias vidas de uma forma tão rápida, tão imediatista e tão superficial que não nos permite compreender o que há por trás desse resultado todo ou da falta dele. Mas o que é que a vida de todos os biografados que eu citei aqui, de todos aqueles que foram biografados de alguma forma, tem em comum? Elas têm em comum a prova de que uma história, quando é bem contada, pode se tornar importante para ajudar outras pessoas e pode trazer aquilo que nós temos de universal. Então, se você achou esse vídeo interessante, se você começou a pensar na possibilidade de começar a ler biografia para experimentar como que é isso, o que é que elas vão trazer do ponto de vista pessoal para você, já vai ter valido a pena eu ter me dedicado a preparar e a produzir e editar este vídeo. E por sua atenção, eu agradeço muito e convido para que você venha muito mais vezes aqui no canal Explora Mundo. E agora o que eu tenho a dizer é que a gente se encontra por aí e de vez em quando nesta série sobre o ato de leitura. Porque, como eu disse no começo, ela é esporádica e não tem momento para acontecer. Ela acontece quando eu entendo que eu tenho algo a trazer, a contribuir sobre a questão da leitura. Mas existem séries que acontecem semanalmente aqui no canal Explora Mundo. Então você tem mais de 1 milhão de motivos para voltar aqui. Mais de 13 mil pessoas já descobriram esses motivos. Tem você a fazer parte dessas pessoas. Muito obrigado e agora, como sempre, fui!